Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, finalmente então chegamos aí no nosso momento bunda na cadeira, né? Que a gente vai sentar e finalmente resolver exercícios, tá? Bom, eu separei para vocês aqui as provas do Enem da primeira edição até a edição de 2015, tá? Que já vai dar uma boa quantidade de questões aí pra gente. E aí em outras aulas eu vou resolvendo dos outros anos com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Deixa eu pegar aqui nossa caneta. Beleza, então vamos lá, olha só. Primeira questãozinha nossa. O gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008, então vamos com calma, até maio de 2009. Então tá aqui. Da população economicamente ativa para 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Considerando que a taxa de crescimento da população entre 5/9 e 6/9, então olha só, entre 5/9 e 6/9, que a gente não sabe ainda qual vai ser. Então, o crescimento de 5/9 para 6/9 é de 4%. Então, o número de pessoas economicamente ativas em 6/9, então olha só, 5/9 a gente já sabe, tá aqui, correto? Então, 6/9 a gente não sabe ainda, é o que a gente quer descobrir. Então ele diz que o crescimento de 5/9 a 6/9 é de 4%. Então nós vamos fazer 4% em relação ao valor que ele já nos deu aqui, que é de 5/9. Então vem comigo aqui, ó, 23 e 20. Para eu saber a porcentagem de alguma coisa, lembra lá? Eu multiplico por essa porcentagem. Então 4%, que significa 4 sobre 100. Então, simplifico esse zero com esse zero. Vamos multiplicar 2.302 por 4. 4 vezes 2, 8. 0, 4 vezes 3, 12. Vai 1, 8, 9. Então, 9.208 dividido por 10, então eu vou ter uma vírgula aqui. Então esse é o crescimento, tá? Então do mês 5 até o mês 6, nós tivemos um crescimento de 920,8. Tá bom? Esse foi o crescimento. Ok? Bom, legal. Então eu sei que ele está aqui em 23.020, ele vai crescer 920, o que eu tenho que fazer? Apenas somar, né? Então vamos lá. 23 e 20, somado com os nossos 920. Somado com os nossos 920,8. Então vamos somar aqui. Então fica 8, 0 e 0 vai dar 0, 2 e 2, 4. 0 e 9, 9, 23. Então, 23.940,8. E aí, a gente já sai correndo aí desesperado e vamos marcar a alternativa A. Galera, olha só. Você não teve todo o trabalho até aqui para você pegar, nadar, nadar, nadar e morrer na praia. As questões do Enem, elas costumam ser tranquilas de resolver. A maioria é interpretação de texto, interpretação de gráfico, como vocês acabaram de ver. A gente viu o gráfico ali, ele já deu pra gente qual é o número, interpretamos o gráfico, pegamos a porcentagem e achamos quanto que aumentou e mandamos ver, né? Só que de vez em quando, em algumas questões, tem algumas coisinhas que você precisa observar, né? Olha só, a alternativa A está errada, tá? Não é a alternativa da questão, ela está ali justamente para pegar os alunos desavisados, aqueles alunos que estudaram até, né? Que estudaram, estão ali no nosso segundo ponto ali de pessoas, lembra na nossa primeira aula de introdução? Estão ali no segundo ponto, mas quem vai acertar a questão é quem está no terceiro tipo de pessoa, no terceiro tipo de aluno, aquele aluno realmente Jedi. Então como é que a gente vai resolver isso? Observe um ponto importantíssimo quando você for resolver questões de gráfico, tá? Questão que vai te dar tabelas. Observe com bastante cuidado o título, a legenda desse gráfico, dessa tabela. Então olha só,
População economicamente ativa em 1.000 pessoas. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o resultado é 23.500? Não, é 23.500 vezes 1.000 pessoas, vezes 1.000, tá? E aí vai te dar 23.500 vezes 1.000, vai te dar a quantidade de pessoas que está representando nesse gráfico, tá? Então esse 23.940,8 não é o resultado, porque eu tenho que multiplicar pelas 1.000 unidades que estão aqui, olha só. Porque o meu gráfico, para não ficar um monte de zero aqui, né, porque ia ficar 0, 0, 0, né? Aqui ia ficar 0, 0, 0. Ia ficar um gráfico grande. Então, para não fazer isso, para simplificar, nós colocamos que o gráfico é por 1.000, é por 100, é por 10, tudo bem? É por 1.000.000, ok? Então, nós vamos multiplicar aqui e vai nos dar, então vamos multiplicar por 1.000, então 23.940,8 vezes 1.000. Pessoal, deu um probleminha na caneta aqui, então por isso que eu dei uma cortada. Dei uma ajustada aqui. 23.940, então nós vamos ter vamos passar uma vírgula para cá, 8 e 2 zeros, correto? Então nós temos 3 casas, 23.940,800. Então agora sim, não é a alternativa A, não é essa a nossa alternativa. Ficamos com a alternativa D. Essa é a alternativa correta, 23.940. Tudo bem? Então essa é a nossa alternativa. Tomem cuidado com as questões. As questões do Enem, na sua grande maioria, são fáceis, tá? São fáceis. Mas alguma delas tem algumas pegadinhas, como nesse caso. Tudo bem? Então vamos lá, mais uma de 2009. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. Então vamos lá. Tem todos os biomas aqui. Temos a área aproximada em quilômetros quadrados aqui. E a área total em relação ao Brasil está aqui em porcentagem. Tudo bem? É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplos da área de um campo de futebol, com as medidas de 120 metros por 90 metros. Para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas, eles usam então essa medida, né, área em campo de futebol. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? Bom, legal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui de forma um pouquinho mais rápida é o seguinte. Vamos pegar aqui então o bioma Pantanal. Pantanal é 150.300, vamos colocar aqui, ó. Pantanal é 150.355 quilômetros quadrados, tudo bem? Quilômetros quadrados, legal. Bom, se eu vou comparar esse bioma do Pantanal com um campo de futebol, então eu preciso transformar essas medidas do campo de futebol em quilômetros, porque eles estão em metros, concorda comigo? Olha só, eu não posso comparar duas medidas que são diferentes, eu tenho que comparar medidas que são iguais. Então, o meu 120 metros e o meu 90 metros, eu preciso transformar ele em quilômetros. Então, 120 metros, eu vou ter 0,120 quilômetros. E o meu 90 metros, eu vou ter 0,090 quilômetros. Então essa é a unidade que eu preciso transformar. Bom, vamos simplificar as nossas contas para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos colocar isso aqui em notação decimal, tá? Então, 120 quilômetros, eu posso considerar como
12 12 vezes 10. Bom, eu tenho aqui uma, duas casas decimais. Então, menos 2. E o 90 e o 0,09, eu vou ter, então, 9, 1, 2 aqui também. Menos 2. A notação da casa notação científica fica muito mais fácil para a gente poder resolver as nossas contas. Por quê? Porque agora eu preciso calcular a área desse campo de futebol. E como que eu calculo a área? Bom, não sei se você já estudou a parte de geometria ainda, mas é um campo de futebol, ele é um retângulo, então a gente vai multiplicar lado vezes lado, né? Então nós vamos pegar aqui e multiplicar esses dois números. Então 12, não sei por que ele está dando isso, uma hora eu vou descobrir, tá? 12 vezes 10 a menos 2, vezes 9 vezes 10 a menos 2. Correto? Então vamos lá. Se a gente multiplicar o 12 por 9, vamos fazer rapidamente aqui no canto. Eu sempre aconselho, tá, galera? Principalmente em prova, não tente fazer conta de cabeça, por mais simples que seja, tá? Pega ali no cantinho da prova e faz esse cálculo, porque na hora da prova tem muita coisa acontecendo. Né? Você pode estar com fome, pode estar com sede, pode estar com frio, pode estar com calor, né? Pode estar a pressão da prova, o seu cansaço físico, psicológico. Então tem muita coisa para te atrapalhar. Então não arrisque fazer conta de cabeça. Eu já vi muitos alunos bons perderem questões por conta de que na hora da prova ali resolveu fazer uma continha de cabeça no final ou no meio da prova e aí acabou fazendo a conta errada, uma conta simples e acontece, tá? Nós não somos uma calculadora. Né? Nós temos que pensar de forma matemática. Então, 9 vezes 2... Desculpa, 9 vezes 2, 18, vai 1. Então, 9 vezes 1 é 9, vai dar 10. Então, 108 vezes 10. Multiplico aqui os expoentes. Desculpa, multiplico não, eu vou somar os expoentes. Como eles são negativos, então eu vou acabar somando os dois. Então, 108 vezes 10 a menos 4 quilômetros quadrados. Agora sim, eu posso pegar esse número e comparar ao nosso que está ali embaixo, né? Ao nosso campo de futebol, ok? Então vamos lá, ele quer saber qual é o número de campos de futebol correspondentes. Então o que eu faço, galera? Quando eu quero saber isso, eu divido um pelo outro, tá? Então eu vou pegar aqui o meu 150.355 e vou dividir pela minha área do campo de futebol, 10 a menos 4. Bom, é uma continha, você vê que a questão ela é simples, né? Mas ela envolve aqui uma continha um pouquinho chata, e isso pode acontecer durante a sua prova, tá? Durante a sua prova. Então a gente vai dividir aqui. O que eu recomendo você fazer durante a prova? Por 108. O que eu recomendo você fazer? Observe aqui que a gente sabe que vai dar próximo de 14, certo? Vai dar 14 alguma coisa. A gente já sabe aí que o número 14 está presente. Então a gente começa a fazer a conta, mas não necessariamente precisamos terminá-la, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer assim nesse caso. Tem questão que dá, tem questão que não dá, tem questão que realmente a gente precisa terminar. Então vamos lá. 108, vamos pegar só o 150, a gente sabe que é 1, né? Não dá para fazer mais. Então 108, aqui vai me dar 42, correto? 42, isso aí. Então vamos abaixar o 3, 423, então eu chuto aí que o nosso 108 vezes 3, 3 vezes 8, 24, 3, 0, vai dar 2, e 3, 324, correto? Então,
324 realmente deu o 13 aí, né? Bom, o que isso aqui quer dizer? Você já consegue perceber que vai dar um número aproximado, né? Então aqui a gente vai tirar aqui um pelo outro, né? Então vamos ver. Vai ficar 1 e 13, 4 para 13, 4 para 10 vai dar 6, mais 3 vai dar 9. Aqui eu não consigo, tenho que tirar também. Então vai dar 11. 8 para 10 é 8, mais 1, 9, então 99. Abaixo 5, e assim vai. Aqui vai dar um número qualquer, a gente vai fazer novamente, e vai abaixar um número aqui, número 5. E aqui vai dar um número qualquer também. Bom, então muito provavelmente a gente vai ter o 13 aproximado, né? Que esse 13 aproximado, ele vai dar, provavelmente, se a gente for resolvendo as contas aqui, ele vai dar um número muito próximo de 14, tá? E aí é que a gente vai marcar uma das alternativas. Se a gente for ficar fazendo a conta, você vai demorar muito tempo durante a sua prova. Então o que eu recomendo você fazer, como eu falei, 13, x, vai ter um y ali, e esse 10 vai ser jogado para cima, né? Porque se eu inverter o denominador para o numerador, eu reverto também o nosso sinal aqui em cima. Lembra disso? Então tá, olha só. Então isso quer dizer que vai me dar 13, vai dar um x, um y, e são mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então nós teremos aqui mais ou menos essa configuração. 13, mais 3 números e mais 3 números. Isso provavelmente, como eu disse, galera, vai dar muito próximo de 14, tá? A gente não ficamos fazendo aqui todo o resultado. Então, a alternativa mais próxima é a alternativa E. Questão, então, a alternativa E. Tudo bem? Bom, como eu disse, a ideia das questões geralmente são fáceis. O que vai complicar, às vezes, é numa continha, numa pegadinha como foi a questão passada, né? Isso aqui pode acontecer. Então, é bom você sempre ficar atento a essas coisas, tá? Então, a alternativa aí. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, então. Um médico está estudando um novo medicamento que combate um tipo de câncer em estágios avançados, porém, devido ao forte efeito dos seus componentes, a cada dose administrada há uma chance de 10% de que o paciente sofra alguns dos efeitos colaterais observados no estudo. Então, aqui lista os efeitos colaterais. O médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6 ou 8 doses do medicamento, de acordo com o risco de que o paciente pretende assumir. Se um paciente considera aceitável um risco de até 35%, então essa é a chance aceitável dele de que ocorra algum dos efeitos colaterais durante o tratamento, qual o maior valor admissível de doses para esse paciente. Bom, galera, olha só. 10% de chance de que ele vai sofrer algum efeito colateral, correto? Então, que ele não vai sofrer efeito colateral é de 90%, concorda? Então, 90% que ele não sofra efeito colateral. Tudo bem? Bom, então o que nós vamos fazer? O paciente ele considera aceitável até 35% de chance de que ocorra alguns efeitos colaterais. Então, que ele não considera como alguma chance, então, como eu disse, nós vamos fazer igual fizemos ali, 100% menos 35%, eu tenho 65%. Correto? Então, se um paciente considera aceitável o risco de até 35% de chance, quer dizer que os outros 65% de chance ele não considera aceitável. Então, é isso que eu quero saber dele. Tá? Então, se para cada dose que eu tomo, 90% eu não sofro efeito colateral. Então, vamos lá.
Para uma dose, é 90%. Correto? Para 2 doses, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma dose, então uma dose é 90, certo? Eu vou tomar mais uma dose, só que como eu vou tomar uma dose e outra dose. Então, isso a gente vai ver mais para frente, eu vou passar para vocês nas aulas teóricas. Então, eu vou multiplicar 90 vezes 90, tá? Então, isso aqui vai me dar... Bom, eu fiz uma colinha aqui para a gente não perder muito tempo em contas. 9 vezes 9, 81%, tá? Então, 90 vezes 90, 81%. Então, você já vê que como eu tomo 2 doses, já caiu de 90% de chance de eu não sofrer efeito colateral para 81% de não sofrer efeito colateral, tá? Então, antes eu tinha uma chance muito alta de não sofrer. Agora, já deu uma diminuída nessa chance aí. Então, se eu vou tomar 3 doses, então eu vou tomar uma dose, 90% de chance. Outra dose, 90%. Outra dose, 90%. Então, isso aqui vai me dar 72,9%. Ok? Já estou pegando aqui as contas, pessoal, porque senão a gente já está ficando muito longa a nossa aula. Se a gente fica fazendo muitas continhas, pode demorar ainda mais. Então, a ideia é que vocês depois façam as contas aí, tá? 4 doses. Bom, se eu fizer então, vou fazer 90, 90, 90, 3 vezes. Vou ter mais um outro 90 aqui. Vou multiplicar. Isso aqui vai me dar 65,61%. Tá? Eu vou multiplicando as doses e vou achar 65. Eu não tenho necessidade de fazer a quinta dose. Por quê? Porque nesse meu 65 aqui, na minha quarta dose, eu já cheguei no limite que ele aceita. Tá? No limite que esse paciente aceita. Então, ele não aceita abaixo de 65%. Se eu fizer a quinta dose, vai me dar abaixo de 65%, que eu já cheguei no meu limite. Então, se eu já encontrei o limite que ele quer, a minha resposta é a quarta dose, a alternativa B, tá bom? Então, galera, olha só. Tem que se tomar muito cuidado, essa questão eu considero uma questão de nível intermediário. Por quê? Porque você não tem que pegar somente os números que ele está te dando. Você tem que dar uma mexida nesses números. O que nós fizemos então? Recapitulando. 10% de chance de o paciente sofra um efeito colateral. Então, que ele não sofra efeito colateral é os restantes, os outros 90%, concorda? Os outros 90%. Legal. E aí eu tenho um paciente que ele tem 35%, que ele aceita até 35% de chance que ocorra alguma coisa. Então, que não ocorra tem que ser 65%. Correto? Então, que não ocorra 100 menos 35, os 65%. E aí eu fui fazendo dose em dose. Então, na primeira dose, que ele não sofre efeito colateral é de 90%. Na segunda dose, como eu vou tomar 2, eu vou multiplicar então 90 por 90, vai me dar 81. 3 doses, vou multiplicar 90, 90, 90, vai me dar 72,9. 4 doses, vou multiplicar 90, 90, 90, com outro 90, vai me dar 61,1,61. E esse é o limite que ele aceita. Aqui, ó. Esse é o limite que ele aceita como chance dele não sofrer nenhum efeito colateral. Esse é o limite. Daí para baixo ele não aceita mais. Então, qual é o número admissível de doses que ele aceita tomar? Ele aceita tomar somente 4 doses, alternativa B. Tá certo? Galera, tá ficando muitos minutos aí já nossa aula, então eu vou dar uma pausa, vou quebrar aqui em 2 partes ou mais, não sei, temos mais questões ainda aí pela frente, para a gente poder resolver, tá bom? Então até daqui a pouco, até o próximo vídeo.